Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos ver como resolver equações produto utilizando a propriedade do produto nulo. Primeiro vamos entender o que é a propriedade do produto nulo dos números reais. Então vamos aqui, ó, temos uma multiplicação, coraçãozinho vezes florzinho igual a zero. Tá? O coraçãozinho e a florzinha representam números que a gente não sabe exatamente quem são. Então, existe aqui uma multiplicação de um número vezes um número igual a zero. Então, pense aí numa possibilidade. Que multiplicação de dois números pode dar zero? Pense aí em algumas possibilidades. Bom, pensar em algumas possibilidades? Então, com certeza, nessas possibilidades que vocês criaram, ou o coraçãozinho é zero, ou o primeiro número é zero, ou o segundo número é zero. Não tem escapatória. Para números reais, se a multiplicação dá zero, ou o primeiro número é zero, ou o segundo número é zero. Perceba que na matemática, esse ou ele não é excludente. Ou seja, está incluso o caso também onde os dois são zero. Pode ser zero vezes zero também dá zero, certo? Não há como fugir disso. É impossível dois números diferentes de zero se multiplicarem e dar zero, tá? Então, essa é a propriedade do produto nulo. Agora, a gente vai também trabalhar com equações produto. O que é equação produto? Equação produto é uma equação desse tipo aqui, ó. É uma multiplicação igual a zero. Temos aqui outros exemplos de equação produto, ó. X mais 6 vezes x menos 10 igual a zero. Então, sempre que for uma multiplicação igual a zero, a gente chama isso de equação produto. Aqui tem uma equação produto bem grande, ó. Tem 4 fatores, todos se multiplicando, vão dar zero, então também é uma equação produto. Bom, então vamos resolver equações produtos. Ó. Então temos aqui essa primeira equação, x vezes x menos 1 é igual a zero. Então a gente vai utilizar a propriedade que a gente viu, a propriedade do produto nulo. Então em termos matemáticos, aqui ó, sem florzinhas e corações, temos aqui que um número vezes um outro número dá zero. Se acontecer algo desse tipo, a gente pode tirar essa conclusão. Ou o primeiro é zero ou o segundo é zero, certo? A vezes B é igual a zero. Então ou o A é zero ou o B é zero. Que é mais ou menos o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho A vezes B igual a zero. Duas coisas se multiplicando dão zero. Então, não tem escapatória. Ou o primeiro é zero, ou o x é zero, ou todo esse bloquinho aqui, ó, esse x menos 1 é igual a zero. Agora, o x é zero é uma das soluções, e a outra solução vem da resolução dessa equaçãozinha bem simples aqui, ó. Se x menos 1 tem que ser zero, então o x é igual a 1. Então, as duas possibilidades para essa equação ser verdadeira só vai ser verdadeira se o x for zero, que vai zerar esse primeiro, ou se o x for 1, que vai zerar esse segundo. Portanto, o conjunto de solução é 0 e 1. Segundo exemplo, ó, x mais 6 vezes x menos 10 é igual a zero. Então, é uma equação produto, né? A vezes B igual a zero. Então, como a multiplicação dá igual a zero, ou o primeiro termo aqui, o primeiro fator é igual a zero, x mais 6 é igual a zero, ou o x menos 10 é igual a zero, certo? Bom, se o x mais 6 é igual a zero, então o x tem que ser igual a menos 6, né? É só passar o 6 para lá, é só resolver essa equaçãozinha que está aqui, ó. Passa o 6 para lá, fica x igual a menos 6. Ou nessa segunda equação aqui, ó, x menos 10 é igual a zero, passa o menos 10 para lá, fica x é igual a 10. Ou seja, conjunto de solução é menos 6 e 10. São os únicos números que, substituídos no lugar da incógnita, vão tornar toda essa sentença verdadeira, vão tornar essa multiplicação igual a zero. Perceba que o menos 6 zera o primeiro fator e o 10 zera o segundo fator. É o único jeito dessa multiplicação dar zero. Agora, no terceiro exemplo, a gente tem uma tripla multiplicação, né? São três fatores, x vezes 2x mais 3 vezes 4x menos 16 igual a zero. Bom, como essa multiplicação dá zero, então ou o primeiro é igual a zero, ou o x é igual a zero, ou o segundo fator, 2x mais 3, é igual a zero, ou o terceiro fator é igual a zero, que é o 4x menos 16 igual a zero. Um dos três tem que ser zero, certo? Então, a gente tem que achar todas as possibilidades desse produto dar zero. Bom, x igual a zero, x igual a zero mesmo já está resolvido. Agora a gente tem que resolver essa equação aqui. Como que eu faço para 2x mais 3 ficar igual a zero? Então é só resolver, ó. Passa o 3 para lá, vai ficar 2x é igual a menos 3. Divide os dois lados por 2, vai ficar que o x é igual a menos 3 meios. E falta resolver essa equaçãozinha aqui, ó, 4x menos 16 igual a zero. Então, teremos 4x igual a 16. Passei o 16 para o outro lado. Divide por 4, vai ficar que x é 4. Então, essas são as três possibilidades. Ó, x igual a zero, porque zero é o primeiro fator. X igual a menos 3 meios, zera o segundo fator. E x igual a 4, que zera o terceiro fator. Portanto, o nosso conjunto de solução é formado por menos 3 meios, 0 e 4.
São as únicas formas de zerar esse produto. Vamos resolver mais algumas equações. Então, como que a gente resolve a equação? Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. 3x menos 18 é igual a zero. Essa é uma equação bem conhecida da gente. A gente já resolveu várias equações desse tipo. Essa é uma equação do primeiro grau. A técnica é simplesmente isolar o x, deixar o x sozinho do lado dele. Então, para isso, vamos começar passando esse menos 18 para o outro lado. Vai ficar 3x é igual a 18. Agora, falta tirar o 3 daqui. Divide os dois lados por 3. Fica x igual a 6. Portanto, conjunto solução, 6, que é o único valor que substituído no lugar do x, torna essa equação verdadeira. Bom, agora nesse segundo exemplo, aqui a gente já não tem mais uma equação do primeiro grau, essa é uma equação do segundo grau. O que determina o grau de uma equação é o maior expoente de x. Aqui, como o maior expoente de x nessa equação é o 2, então essa é uma equação do segundo grau. Bom, como que eu vou resolver essa equação? Eu vou tentar usar a mesma técnica que eu usei na equação anterior. Eu vou tentar isolar o x, vou tentar deixar o x sozinho. Então, eu vou começar passando esse 18 para lá, vai ficar x ao quadrado menos 9x é igual a menos 18. Bom, e agora, como que eu faço para isolar o x aqui? Eu não posso passar esse menos 9 aqui, eu só poderia passar se ele estivesse multiplicando todo mundo. Então, quem que eu passo tudo? Passo isso para lá, passo isso para cá, e estou com um problema aqui. Então, perceba que numa equação do segundo grau não é tão simples isolar a incógnita, não é só passa para lá, passa para cá que vai dar tão certo assim. Então, olha, tivemos um problema aqui para isolar, mas vamos tentar outra estratégia aqui. Vamos tentar isolar, então vamos passar os dois termos que estão aqui. Vamos passar o menos 9x para lá e vamos passar o 18 para lá. Então, passei o menos 9x, ficou 9x do outro lado, passei o 18, ficou menos 18. Então, estou tentando isolar o x aqui, só que eu tenho um problema. E agora, esse quadrado aqui, se bem que tem um x desse lado, mas tem um x do outro lado aqui. Então, eu estou com outro problema. Bom, o ponto não é tão simples isolar o x numa equação do segundo grau, não é tão fácil como na do primeiro grau. Então, a gente precisa de uma outra estratégia. E agora, como que a gente vai resolver isso? Já que a gente não está conseguindo isolar o x, será que tem como resolver essa equação? Bom, aí é só a gente usar o que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente aprendeu a resolver a equação produto, certo? Mas isso aqui não é uma equação produto, não é uma multiplicação igual a zero. Então, a nossa estratégia é transformar essa equação em uma equação produto. Será que eu consigo transformar essa expressão numa multiplicação? Sim, a gente aprendeu isso. O processo é chamado de fatoração de polinômios. Eu consigo fatorar essa expressão transformando ela numa multiplicação. Para isso, para transformar numa multiplicação, eu vou usar qualquer um dos 5 casos que a gente aprendeu. Fator comum e evidência, aqui tem um exemplo. Segundo caso, o agrupamento, aqui tem um exemplo. Terceiro caso, a diferença de quadrados, aqui tem um exemplo. Quarto caso, o trinômio quadrado perfeito, aqui tem um outro exemplo. E o quinto caso, que é o trinômio do segundo grau, que a gente fatora por soma e produto, aqui tem um exemplo também. Todos esses casos a gente já viu em aulas anteriores. Caso você tenha dúvida, consulte os vídeos das outras aulas. Bom, então, utilizando essas técnicas de fatoração, a gente vai transformar essa equação do segundo grau numa equação produto. Então, a gente tem que fatorar esse polinômio aqui. Esse polinômio a gente consegue fatorar utilizando o quinto caso, que é a fatoração do trinômio do segundo grau, que a gente fatora por soma e produto. Então, quais dois números somados dão menos 9 e multiplicados dão mais 18? Esses números, então, são x menos 3, x menos 6. Os números são menos 3 e menos 6. Portanto, esse polinômio pode ser escrito como x menos 3 vezes x menos 6. Agora, o que eu fiz? Eu transformei essa equação numa equação produto. Agora, se eu sei resolver, já que é uma multiplicação igual a zero, então, ou o primeiro fator x menos 3 é igual a zero, ou o segundo fator x menos 6 é igual a zero. Para que o x menos 3 seja igual a zero, o x tem que ser igual a 3. E para que o x menos 6 seja igual a zero, x tem que ser igual a 6. Portanto, para essa equação, o conjunto solução é 3 e 6. São os únicos números que, substituídos no lugar da incógnita, tornam a sentença verdadeira. Tá? Então, daqui para frente, nessa aula, nós vamos resolver equações desse tipo, sempre transformando em equação produto, para depois resolver. Então, vamos ver mais alguns exemplos. X ao quadrado menos 3x menos 70 igual a zero. Então, essa é muito parecida com o que a gente acabou de resolver. Vamos resolver por fatoração. Vamos fazer a fatoração do soma e produto. Então, temos que achar dois números que a soma dá menos 3 e o produto dá menos 70. Então, esses números aqui são o menos 10 e o mais 7. Somados dão menos 3 e multiplicados dão menos 70. Então, eu consigo fatorar esse polinômio, consigo reescrever ele como x menos 10 vezes x mais 7. E agora, igual a zero.
Agora eu transformei numa equação produto, basta utilizar a propriedade que a gente viu nessa aula. Ó. Se dois números multiplicados dão zero, um dos dois tem que ser zero pelo menos. Então, ou o primeiro é zero, x menos 10 é igual a zero, ou o x mais 7 é igual a zero. Para que o x menos 10 seja igual a zero, o x tem que ser 10, né? 10 menos 10 dá zero. Só isolar o x nessa equação aqui. E para que o x mais 7 seja igual a zero, o x tem que ser igual a menos 7. Basta isolar o x nessa equação. Pronto, agora o conjunto de solução é o conjunto 10 e menos 7. São todos os valores que tornam essa equação verdadeira, essa sentença verdadeira. Perceba um detalhe aqui, ó, o conjunto de solução não precisa ser escrito em ordem crescente. Tá? Então, eu escrevi aqui de propósito em ordem decrescente. Tanto faz, pode escrever na ordem que você quiser. O segundo exemplo, ó, perceba, é uma equação de segundo grau, mas não é uma equação produto. Então, a gente não sabe resolver ainda se não for uma equação produto. Bom, então a estratégia vai ser transformar numa equação produto. E essa equação aqui, essa expressão 4x² menos 100, a gente consegue fatorar utilizando o terceiro caso, o caso da diferença de quadrados. Ó, isso aqui é um quadrado, é 2x², e isso aqui é 10². Portanto, a gente consegue fatorar essa expressão, fica 2x menos 10 e 2x mais 10, terceiro caso de fatoração. Tudo isso multiplicado dá zero. Bom, já que é uma multiplicação igual a zero, então ou o primeiro termo, 2x menos 10, é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero, 2x mais 10. E agora é só resolver essas duas equações separadamente. Ó. Se 2x menos 10 é igual a zero, então 2x é igual a 10, passei o menos 10 para lá, divide os dois lados por 2, vai ficar que x é igual a 5. Essa é uma das respostas. Agora, para essa equação, vamos resolver essa equação. Ó. Passa o 10 para lá, vai ficar 2x é igual a menos 10, e divide por 2, vai ficar que x é igual a menos 5. Portanto, essas são as duas soluções. Conjunto de solução é formado por menos 5 e 5. São os únicos valores que tornam essa equação verdadeira. Mais um exemplo, terceiro exemplo, temos essa equação, ó, 3x² mais 18x igual a zero. Não é uma multiplicação igual a zero, é uma adição igual a zero. Que conclusão a gente pode tirar da adição igual a zero? Nenhuma. Né? A adição que dá zero tem muitas possibilidades. A gente só consegue tirar a conclusão quando for multiplicação igual a zero. Então, mais uma vez, a gente tem que transformar isso numa multiplicação. A gente vai ter que fatorar. E para fatorar, a gente vai usar o primeiro caso, ó, o caso de fator comum em evidência. Então, a gente vai colocar o 3x em evidência e dentro dos parênteses vai sobrar x mais 6. Perceba que essa expressão que está aqui, ó, essa multiplicação, é equivalente a essa expressão que está aqui. Ó. Se você fizer a distributiva, inclusive volta do jeito que estava. Bom, a vantagem de escrever dessa forma é que a gente conseguiu transformar numa equação produto. Agora é só utilizar a propriedade da aula de hoje. Ó. Se 3x vezes x mais 6 é igual a zero, então ou o 3x é igual a zero, ou o x mais 6 é igual a zero. Um dos dois tem que ser zero. Para que o 3x seja zero, o x tem que ser igual a zero. E para que o x mais 6 seja zero, o x tem que ser igual a menos 6. Pronto, achamos as duas soluções, x igual a zero ou x igual a menos 6. Portanto, o conjunto de solução é formado pelo par 0 e menos 6. Né? Assim, temos essas duas possibilidades. Vamos para mais um exemplo. Ó. Temos que resolver essa equação do terceiro grau. Por que é uma equação do terceiro grau? Perceba que o maior expoente do x é o 3. Certo? Então, a gente fala que essa equação é do terceiro grau. Bom, agora o problema é, isso aqui é uma grande soma e subtração igual a zero. O que a gente pode concluir de uma adição de termos sendo igual a zero? A gente não pode concluir nada. Tem muitas possibilidades aqui para esses valores, para esses termos, né? O que a gente consegue concluir é se for uma multiplicação igual a zero. Então, a estratégia é a mesma. Vamos tentar fatorar essa expressão aqui. Então, perceba que tem 4 termos. Isso está me cheirando muito ao agrupamento, né? O segundo caso que a gente viu. Então, eu vou tentar fatorar os dois primeiros, fatorar os dois últimos e depois tentar fatorar a expressão inteira. Então, fatorando os dois primeiros, dá para colocar x² em evidência, sobra x mais 5. E fatorando separadamente os dois últimos, ó, perceba que dá para colocar o menos 4 em evidência e sobra x mais 5. Tudo isso vai ser igual a zero. Então, perceba que eu ainda não fatorei essa expressão. Ó, eram 4 parcelas, agora eu consegui transformar em duas. Uma parcela, duas parcelas. Bom, não está fatorado ainda. Mas, perceba que essas duas parcelas, as duas têm o x mais 5, né? Então, eu consigo colocar em evidência de novo. Eu vou colocar o x mais 5 em evidência, e aí vai sobrar x² menos 4 no outro parênteses. E tudo isso é igual a zero. Então, ó, perceba que eu acabei de conseguir fatorar. Era uma soma, uma adição de 4 parcelas, eu consegui transformar numa multiplicação. Porém, perceba que esse fator aqui, x² menos 4, dá para fatorar mais ainda, né? É uma diferença de quadrados, então a gente consegue fatorar mais.
O primeiro eu copio, x mais 5, e agora esse x ao quadrado menos 4 eu vou transformar em dois fatores. Ó. Pela diferença de quadrados fica x menos 2 e x mais 2. Tudo isso multiplicado vai dar 0. Pronto, agora eu tenho uma multiplicação de 3 termos, não dá para fatorar mais e tudo isso está dando 0. Então, como tudo isso está dando 0, uma multiplicação igual a 0, utilizando a propriedade da aula de hoje, pode ser para 3 termos também. Ó. Então, ou o primeiro é 0, x mais 5 é igual a 0, ou o segundo fator é igual a 0, x menos 2 é igual a 0, ou o terceiro fator é igual a 0. Então, x mais 2 é igual a 0. Agora é só resolver cada uma dessas equações aqui, ó, equações simples, né? Se x mais 5 é igual a 0, então x tem que ser menos 5 para que dê 0 aqui. Se x menos 2 dá 0, então para que dê certo essa conta, o x tem que ser igual a 2. E para que x mais 2 dê 0, x tem que ser igual a menos 2. Pronto, encontramos as 3 soluções. Conjunto de solução é menos 5, menos 2 e mais 2. Mais um caso aqui, ó, temos essa equação do segundo grau. Né? É uma adição de 3 parcelas igual a 0. Só que uma adição de 3 parcelas igual a 0, a gente não consegue concluir nada, a gente só consegue concluir do produto. Então, a estratégia é a mesma, vamos fatorar essa expressão. E essa expressão ela é um trinômio quadrado perfeito, é o quarto caso de fatoração que a gente viu. Ó. Então, essa expressão ela pode ser escrita como x menos 4 ao quadrado igual a 0. X menos 4 ao quadrado igual a 0 vai dar exatamente essa expressão, ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora, essa equação que está aqui, ó, ela traz uma outra propriedade que é consequência dessa propriedade. Ó. Se eu tenho alguma coisa ao quadrado e está dando 0, essa coisa tem que ser 0. Ó. Se eu tenho qualquer número ao quadrado dando 0, o único número ao quadrado que dá 0 é o próprio 0. Então, se a ao quadrado é 0, com certeza a base, esse a, é igual a 0. Que é mais ou menos o que a gente tem aqui. Ó. A gente tem x menos 4 ao quadrado dá 0. Como resultado dá 0, o único jeito disso acontecer, o único número que ao quadrado dá 0, é o 0. Então, essa parte aqui de dentro, essa base, tem que ser 0. Ou seja, x menos 4 tem que ser igual a 0. Agora é só resolver. Se x menos 4 é igual a 0, x é igual a 4, que é a única solução dessa equação. Conjunto solução, 4. Os dois últimos exemplos aqui, ó, temos x ao quadrado menos 3x é igual a 88. Então, a estratégia é a mesma, né? Vamos tentar fatorar para depois utilizar a propriedade da aula de hoje. Então, vou tentar fatorar aqui o lado esquerdo dessa equação. Dá para colocar o x em evidência, fica x vezes x menos 3 igual a 88. E agora, o que a gente pode concluir disso daqui? X vezes x menos 3 é igual a 88. O que eu posso falar sobre esses fatores? Muito bem, não dá para concluir nada, né? A gente só pode concluir se for uma multiplicação igual a 0. Eu não posso concluir se for uma multiplicação igual a 88. Não existe equação produto igual a 88. Tem que ser igual a 0. Não posso concluir nada disso. Então, o que a gente tem que fazer? Apaga. Vamos voltar, vamos tentar de novo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar igual a 0, como todas as equações que estavam lá nas páginas anteriores. Ó. Então, eu vou tirar esse 88 daqui, eu vou passar para o lado esquerdo. Vamos deixar tudo do lado esquerdo. Vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 88 igual a 0. Pronto, agora a estratégia é a mesma. Vamos fatorar aqui o lado esquerdo e depois transformar numa equação produto igual a 0. Bom, o lado esquerdo aqui é um trinômio de segundo grau, a gente vai fatorar por soma e produto, que dois números multiplicados dão menos 88 e somados dão menos 3. Então, esses números são o menos 11 e o mais 8, certo? Então, esse trinômio fatorado fica x menos 11 vezes x mais 8. Conseguimos transformar numa multiplicação igual a 0. Então, não há escapatória. Ou o primeiro fator, x menos 11, é igual a 0, ou o segundo fator, x mais 8, é igual a 0. Para que x menos 11 seja igual a 0, x tem que ser igual a 11. E para que x mais 8 seja igual a 0, x tem que ser igual a menos 8. Portanto, conjunto de solução é formado por 11 e o menos 8, tanto faz a ordem. E o último exemplo aqui, ó, a gente tem essa equação, mais uma vez, ó, vamos tentar fatorar o lado esquerdo aqui, ó, dá para colocar o 4x em evidência, fica 4x vezes x mais 7. Transformamos num produto, só que é um produto igual a menos 49. Não dá para concluir nada de um produto igual a menos 49. Existem muitas possibilidades para um produto ser igual a menos 49. Então, não é essa estratégia que a gente tem que utilizar. A gente tem que transformar num produto igual a 0. Então, apaga, vamos voltar. E aí, vamos fazer como a gente fez no outro. Ó. Vamos colocar esse 49 do lado esquerdo da equação. Vamos tirar ele daqui. Então, vai ficar 4x ao quadrado mais 28x mais 49. Como eu tirei tudo que estava do lado direito, ficou igual a 0. Pronto, agora temos que tentar fatorar essa expressão aqui. Ó.
E essa expressão é exatamente um trinômio quadrado perfeito. Ó. A gente pode escrever essa expressão como 2x mais 7 ao quadrado. Perceba que dá certinho, né? Ó. Esse daqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa expressão é equivalente a essa de baixo. E aí a gente lembra da propriedadezinha. Ó. Se eu tenho alguma coisa igual a zero, essa coisa de dentro tem que ser zero. O único número que é ao quadrado dá zero é o zero. Então, como eu tenho uma expressão ao quadrado dando zero, essa expressão só pode ser zero para que dê certo. Então, a expressão de dentro, a base, 2x mais 7, é igual a zero. E aí resolve essa equação. Ó. Passa o 7 para o outro lado, vai ficar 2x é igual a menos 7, e divide por 2, vai ficar x é igual a menos 7 meios. Portanto, para essa equação só tem uma solução. A solução é menos 7 meios. Beleza, pessoal?